Eu estou vivendo ou fazendo artigo de tributário? Aquela questão, né? Eu respiro oxigênio tributário já, como é que é, né? Então, o cara é monitor de dois professores, acho que três disciplinas ou quatro. Que loucura. Seis disciplinas, velho. Não sei disciplinas. Meu Deus do céu. É, ainda estagia no escritório do professor, né? Que não é fácil. É. Ainda tem isso, ainda tem isso. Pois é, pessoal. Deixa eu aproveitar que vocês estão conversando ainda. Você sabe quantas páginas são o artigo? Quantas páginas ele recomendou? Não entendi, Letícia. Quantas páginas são o artigo? O professor ele não deu quantidade mínima e máxima assim, de tamanho. Mas eu pessoalmente, você pode perguntar para ele quando ele retornar, mas eu imagino que por volta de 12 páginas, 10 páginas, contanto que você consiga tratar do tema, já seria o suficiente. No semestre passado ele disse que não tinha artigo bom com menos de 15 páginas, você lembra? É, mas assim, com Gabriel, referências, imagina você tem 12 páginas, e você faz a introdução, você faz as referências, aí dá 14, 15 páginas. Conclusão, né? Vai dar certo, vai dar certo. Vai ter que dar. eu levei em consideração o que Gabriel Bazac falou aí. 15 páginas, quando eu fui escrevendo, bateu 20, viu? E aí, pronto. Tá no mudo, Ricardo, você tá Boa noite, falando? gente. Boa noite, colegas. Boa noite, Gabriel. Eu gostaria de saber se vai ter aula de aprofundamento no sábado, ou vai ser decidido hoje sobre isso. Acho que vai ser decidido hoje. Hoje é Acho que vai, pouquinho. amor. Muito obrigada. Disponha. Pessoal, tudo bem? Vamos lá? Deixa eu só pegar o nosso programa aqui. Professor, Oi. a gente encerrou a aula passada querendo fazer uma transição ali naquela coisa do artigo 43, né? A disponibilidade econômica e jurídica, falando do imposto de renda, e a concluir essa coisa do imposto de renda para passar para o de grandes IGF. fortunas. Isso, eu queria fazer uma pergunta para ver se é possível o senhor encaixar ela aí nessa transição, né, esse finalzinho do imposto de renda e para outra, se Vamos for lá. possível. Se não for também, se atrapalhar aí o andamento, não tem problema não, tá? Os exemplos que Vamos foram lá. dados na aula passada, até para ficar de uma forma mais didática, a gente fazia muita referência lá ao imposto de renda, a questão da ficha de bens e direitos e tal, o que deixa para a gente uma forma muito ilustrada do que estava acontecendo. Agora, imaginemos uma situação hipotética de que o fisco encontra uma mala de dinheiro na casa de alguém. Então, Tá. ali a gente não tem, a gente está saindo da questão da declaração, a gente, inclusive, não tem atos simulados, a gente tem um fato que a gente encontra. Existe uma disponibilidade em espécie no apartamento de alguém. Então, como é que a gente faz esse estudo à luz aí do artigo 43? E aí eu continuo. Se isso for caracterizado um crime, como, por exemplo, de corrupção, e essa pessoa for autuada, por ser crime, no segundo momento, o Estado retira o produto do crime dessa pessoa, como é que se dá, como é que se entende também essa questão? Porque o Estado autua e depois ele tira o produto do que ele autor. Ficou claro aí a questão? Muito obrigado, hein? Ficou claríssimo. Acho que são excelentes perguntas e acho que a gente pode sim vamos explorar elas agora. Deixa eu só ver aqui, queria ver o programa, só para ver se a gente está, tributário 1 está super apertado. Eu só queria ver vocês aqui.
para ver quanto de aula extra a gente vai precisar, se é que vai precisar. Ó, meu computador estava funcionando perfeitamente para tributário 1, Gabriel viu, mas só porque o Luiz está aí na sala, começou a funcionar mal. Professor, eu coloquei no chat o programa, professor, do Zoom. Depois do GF, então olha para mim, depois do GF, depois de renda e GF, vem o que do chat, deixa eu ver aqui. Tá, conceitos fundamentais, papapá, papapá. IPI. É que essa parte do tema 10 em diante é quase um bonus track, né? Não é exatamente o que a gente teria que ver na disciplina. Eu acho que a gente marca uma aula extra, gente. Vocês podem... só que vocês têm a vantagem da gente poder ficar mais tempo, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Se preparem para a próxima quinta, a gente ficar até umas 9h30, 10 horas. A gente faz de 8h30 às 10, tá? Que eu acho que eu consigo falar IPI, II e IE, tá? E imposto de importação e imposto de exportação é mais, para a graduação, é mais simples, porque são poucas as questões, a gente vai falar mais sobre critério temporal. E aí, na aula do dia... Próxima quinta é feriado, né? Na outra semana, eu marquei no sábado, que horas, Gabriel, com eles? Com o tributário 1? Às 9. Hã? De 9 às 11. E como Então, vamos lá, deixa eu pensar aqui. Só pegar o calendário aqui, gente. Uma possibilidade, professor, com a aula de tributário 1, a extra vai ser amanhã, seria talvez ter aula extra de tributário 2 no sábado, nesse sábado. Se estiver apertado. Perfeito. Não, acho que dá certo. Vai ser pesado, mas vamos lá. Acho que é uma boa ideia. Por conta do Deixa calendário, preparado, né? então, para a gente... Feriado e tal. Vamos fazer, gente, dia 29, sábado, então. 9 às 11, tá? Agora, sábado, 9 às 11, a gente vê IPI, imposto de importação, imposto de exportação. Se a gente estiver bastante animado, a gente até fala um pouquinho de OF, tá? E aí, na outra semana, quinta-feira é feriado, dia 3. A gente vê se faz uma aula sábado. Sábado já vai ser a aula da outra, né, Gabriel? Exatamente. Dia 5. A gente volta e faz uma aula dia 10, tá? Para terminar IOF e IPVA. E aí eu falo um pouquinho, dou um tapa para vocês sobre contribuições sociais, CID. Se vocês quiserem, gente, se tiver adesão, tinha pensado nisso, mas o semestre foi tão complicado. Vocês têm disponibilidade para uma aula no dia 11? Tem um grande amigo, já veio no ITB algumas vezes, e ele tem um livro sobre CID. E sem chamar ele, até tinha comentado com ele, eu vou na hora e tal. Se vocês quisessem, se a gente tiver um quórum relativamente qualificado, eu tento marcar com ele na sexta, dia 11, para ele dar uma aula para vocês sobre contribuições, especialmente CID, que eu acho que é um tema que pouca gente conhece. A gente tem visto um pouquinho lá em tributação internacional, um pouquinho com a parte de importação de serviços. Mas se vocês se tiver adesão, Gabriel, faz aí uma enquete, se tiver uns 10 alunos interessados, me fala que eu marco essa aula. E a gente faz dia 10 e dia 11, tá bom? Então fica
Hoje, sábado, 10 e 11, tá? Tranquilo? Eu participaria de sexta, da aula de sexta. Hã? Eu participaria da aula de sexta mais, Ótimo. de CID. Ótimo. Legal. Agora o Façam senhor aí consegue colete. gravar a de sábado, o senhor consegue deixar gravada? Cara, isso eu tô tentando não fazer isso, tá? Porque fiquei pensando um tempão, até uma amiga tá desenvolvendo uma plataforma de cursos, foi uma discussão, e a minha ideia é não gravar, porque a aula gravada, vocês encontram uns montes aí, sobre todo qualquer tema, é até barato. Pelo que eu vi, R$ 20, R$ 30. A ideia não é essa, entendeu? Então a ideia é que a gente esteja aqui interagindo na medida do possível como aula presencial. Então, eu, infelizmente, não pretendo gravar, não. Tá? Mas tentem aparecer. Eu sei que é no meio do feriado. Vou receber puxão de orelha aqui para tudo quanto é lado, mas vou estar lá sentadinho falando. Acho que vocês podem ficar sentadinhos assistindo também. Tá? Vamos lá. Hoje renda e vamos discutir vamos começar com esse caso que o Elson trouxe, que é super interessante. De algum modo, o fisco identifica, ou porque a Polícia Federal fez uma operação, ou porque houve uma denúncia anônima, o fisco identifica que alguém tem lá 5 milhões em dinheiro, uma mala cheia de dinheiro, não é isso, Elson? Uma mala cheia de dinheiro. Minha primeira pergunta, Elson, é a renda? Porque antes de verificar se tem disponibilidade econômica ou jurídica, eu preciso saber se é renda. Esse é o ponto aí, até que ponto, por isso que eu falei que a gente afasta a ficha, não tem declarações, para a gente ter partir um ponto inicial para esse estudo. Então, até que ponto pode existir a presunção de renda na legislação tributária? Porque se a gente não tiver o ponto de partida, o que acontece é que em nenhum momento o fisco terá condições de tributar o que não for declarado lá, ou que tiver um ato que ele possa descaracterizar e considerar simulado. Simplesmente, todas as situações, o contribuinte fica calado, você não tem como dizer se é renda ou não. Se não houver a presunção de renda, nada de tributação. Como é que se dá isso? Será que é isso que o legislador queria? Você está indo numa sensibilidade legislativa muito grande. Inclusive, a palavra que você usou, presunção, é a técnica legislativa para essas hipóteses. É exatamente isso. O que a Constituição faz, o que a legislação faz, é criar uma série de hipóteses de presunções tributárias. Essa é a palavra certa. Só que em direito tributário eu não posso ter presunções absolutas. Eu só posso ter presunções relativas. O que isso significa? De que o contribuinte poderá sempre infirmar a presunção. Antes, vamos dar um passo atrás e entender o que é presunção. Deixa eu ver se meu PowerPoint abre aqui. Se abrir o desenho para vocês, que essa aula de presunções vale a pena um desenhozinho. Espera aí. Não vai abrir, não. Não vai abrir, não. Tá por algum motivo aí que tem uns 2 dias que ficou muito ruim. O que eu costumo brincar? A presunção é um fato, a legislação estabelece que a ocorrência de um fato 2, então, imagine que eu estou desenhando no quadro. O fato 1 tem como consequência o nascimento de uma relação jurídica obrigacional tributária que seja o pagamento de um imposto. O que é o fato 1? Auferir renda. Porque o fato gerador do imposto de renda tem que ser sempre auferir renda. Se você auferir renda, nascerá uma relação jurídica obrigacional que lhe impõe o pagamento do imposto sobre a renda. Só que provar esse fato 1, auferir renda, em determinadas situações, é muito difícil. Portanto, o legislador
estabelece, tem que ser por lei, Elcio. Por lei, o legislador estabelece uma vinculação artificial entre o fato 1 e um fato 2. Esquece a mala de dinheiro por enquanto e vamos para um exemplo mais factível, mais próximo de acontecer. Imagina que todos os meses você ou um músico, acontece muito com músico, acontece muito com artista, a gente teve uns casos no passado, artistas, o cara é pintor. Todo mês ele recebeu 20 mil, 25 mil, 30 mil depositados nas contas bancárias dele. Então, ao invés de ter lá 5 milhões na mala de dinheiro, tem depósitos em conta bancária. Há um dispositivo que diz que depósitos acima, acho que é 10 ou 20, mas acho que 10. Depósitos acima de 10 mil reais nas contas bancárias são uma hipótese de presunção de rendimentos. Portanto, o fisco não precisa provar o fato 1, que é oferir renda. Basta que o fisco prove o fato 2, que é receber depósitos em dinheiro na conta corrente. E há uma lei que diz, provado o fato 2, que é depósitos em dinheiro, há uma ponte entre o fato 2 e o fato 1, e essa ponte, que é artificial, enseja o pagamento do tributo. De novo, o fisco não provou que você teve renda. Ele provou que você teve depósitos. Mas ele cita uma lei que autoriza que, uma vez provado o fato 2, receber depósitos, há uma presunção de que ocorreu o fato 1. E o fato 1 enseja ou não enseja o pagamento do tributo? Enseja. Isso acontece no imposto de renda? Muitas vezes. Há uma série de presunções de omissão de rendimentos. Tem uma que eu estou lembrando aqui, que é manter no passivo obrigação já paga. Está lá na legislação do imposto de renda. Se você mantiver no passivo uma obrigação já paga, significa que você está usando essa despesa de novo. E se o fiscal constatar que você manteve no passivo a obrigação já paga, ele está autorizado a dizer que você omitiu rendimentos. Uma que eu lembrei agora da legislação do ICMS. Levantamento e quantitativo de estoque. É difícil ou fácil provar, Elson, que um comerciante vendeu sem nota? É bem complicado. É dificílimo. Se Bem você complicado. for auditor, é dificílimo. O que é que a legislação de maioria dos estados da Bahia faz? Diz, você, auditor, está autorizado a presumir que o sujeito vendeu sem nota, portanto, vendeu sem pagar ICMS, se você fizer o chamado quantitativo de estoque. O fiscal chega lá na empresa e fala, me dá um livro de apuração do ICMS. Quanto é que você tem no estoque aqui? Ah, eu tenho 1 milhão no estoque. 1 milhão de itens a R$1, por exemplo. O cara conta lá o seu estoque, conta mesmo. Numa fiscalização. E diz, opa, amigo, apesar dos seus livros dizerem que entraram 1 milhão de itens a R$1 aqui, tem 1 milhão no estoque, eu contei aqui e só tem 800 mil itens a R$1. Cadê os outros 200? Eu estou autorizado a presumir que você vendeu esses 200 sem nota e sem oferecimento do imposto da tributação. Portanto, ele prova a diferença de estoque, fato 2. Esse fato 2 autoriza que ele presuma a ocorrência do fato 1. Qual é o fato 1? Saída de mercadorias. E ele lava a outra infração. Por que eu estou dizendo que a presunção tem que ser relativa? E muitas vezes é relativa. Porque o contribuinte pode infirmar a presunção. Nos depósitos, Elson, como é que o contribuinte infirma que aqueles aqueles depósitos não são rendimentos, não é renda? Ele pode apresentar algum documento que comprove que
que é dele, que veio de outra conta dele, sei lá, alguma coisa assim que retire, né? Dificilmente o fisco pegaria nessa hipótese, porque ele sabe lá quais são os depósitos, tem as transferências são feitas, né, de titularidade do mesmo. Ou que proveio de um empréstimo de pessoa física para pessoa física. Acabou. Perfeito. Você pega lá um contrato de empréstimo e diz, olha, eu recebi mesmo depósitos, todos os meses eu recebi depósitos de 20 mil, 25 mil. Só que está aqui um contrato de empréstimo que eu fiz com o Ricardo, e o contrato era para ele me pagar 20 mil, me emprestar 20 mil no primeiro mês, 25 no segundo, etc. E ele transferiu esse dinheiro a título de empréstimo. Está aqui o contrato assinado, levei a cartório. Infirmei ou não infirmei a presunção? Na hora. Infirmei. Portanto, eu não posso ter uma presunção absoluta, mas é só o que acontece é o estabelecimento de presunções em matéria de tributação. No exemplo que você trouxe, Elson, há uma presunção. É o chamado acréscimo patrimonial a descoberto. Se você tiver um acréscimo patrimonial a descoberto, o fisco está autorizado a presumir que isso foi rendimento. Por exemplo, você nunca declarou rendimento nenhum e, portanto, nunca pagou imposto de renda. Um belo dia, um cartório aqui da cidade de Salvador envia a chamada DIMOB, eu acho que ainda é assim o nome, DIMOB. É uma declaração, porque isso é cruzamento de informações, né? O cartório informa DIMOB dizendo, dói? Essa é dói. Dói, uma declaração dizendo, olha, o Elson, o Ricardo, passou a ser proprietário de um imóvel no valor de 5 milhões. Como é que você aumenta o seu patrimônio de 0 para 5 milhões sem que você tenha rendimentos? No mínimo, você teve um rendimento de quanto? No mínimo. De quanto? 5 milhões. Não é? Portanto, tem uma série de cruzamentos de informações, de cartão de crédito, de fontes pagadoras, e essas informações vão sendo todas utilizadas para fins de apuração do imposto. Exemplo, antigamente a pessoa chegava e dizia o seguinte, rapaz, precisando de uma dedução de despesa, você me dá? Aí o médico dizia, dou. Eu lhe dou um recibo, rapaz, fique tranquilo. Ora, se o médico está dando um recibo para gerar uma despesa para o Gabriel, eu sou o médico, dei um recibo para o Gabriel. E o Gabriel utilizou o meu recibo para deduzir, significa que se eu der um recibo de R$1.000 para o Gabriel teve uma despesa de R$1.000 e o médico tive uma receita de quanto? 1.000. E a receita vai cada vez mais apertando. Eu, casa de ferreiro espeto de pau, não fiz as declarações de imposto de renda aqui de casa ainda. Então, não sei como é que está essa obrigação da minha esposa. Mas ano passado, por exemplo, minha esposa dentista, foi um saco. Eu tinha que digitar, e aí eu opto por não pedir para os contadores fazerem, porque eu quero ver como é. Pelo menos é um momento que eu entro lá para ver como é que estão as obrigações, me forço a fazer isso. Mas foi um saco, porque eu tive que declarar o CPF, tive que declarar o CPF do cliente. Se fosse dependente, se indicava dependente, dizia. Ou seja, uma série de cruzamentos de informações para permitir a demonstração do fato gerador, Elson. Mas por mais que seja complexo, eu só posso ter tributação se o fisco demonstrar o fato gerador ou demonstrar um outro fato que seja o fato gerador. Porque na presunção, isso acontece muito. O fisco se confunde às vezes. Ele fala, não, na presunção há uma inversão do ônus probatório. Já vi isso muito acontecer. Já vi essa frase na boca de fiscal, na boca de julgadores administrativos. Nas presunções há uma inversão do ônus probatório. Isso está errado. Vou explicar. O fisco continua tendo que provar o fato. Só que ele não precisa provar o fato 1, que é difícil. Mas ele tem que provar o fato 2. Portanto, não há inversão do ônus probatório. O ônus de provar a ocorrência do fato continua sendo o fisco. Mas nos exemplos que a gente usou da legislação,
Ao invés de você ter que provar que houve renda, basta você provar que houve os depósitos. Provando que houve os depósitos, você está autorizado legalmente a presumir a ocorrência de renda. Tá? Era isso, Elcio? Isso, é porque a gente vai chegar no ponto que a dificuldade do fisco, alguém colocou aí, tem a questão do ilícito. é o ponto-chave, né? Porque, assim, a quantificação, o aspecto quantitativo aí da hipótese de incidência, que você fica difícil de caracterizar. Aquele dinheiro ali, que você deu exemplo de 5 milhões, vamos botar 51 milhões aí, hipotético. Num apartamento, ele, para você quantificar que é daquele sujeito passivo, ele diz, não é meu. E se aquilo ali realmente existe, pode ser para a eleição, para um partido político, para um grupo. Mas aí, essa caracterização ele tem que fazer. E aí o que é que acontece? O ponto-chave que eu brinquei aqui com o Ricardo e disse, aí é o ponto de fazer uma tese você, fisco, tributa, aí vamos lá, presunção legal, eu tributo, e com a outra mão eu ainda tiro o produto todo, porque eu considero que é crime de corrupção, por exemplo, entendeu? E aí, e aí, como é que fica? Eu tributo em cima de algo que eu tiro, que eu confisco, que é produto Só um parêntese, me ouvem? Ouço. E no direito penal, esse dinheiro, por exemplo, ele não serve para usar como pagamento de uma multa, por exemplo, porque é um dinheiro ilícito, né? Ou indenização, enfim, aquelas situações do direito. Acho que sim, Ricardo. Deixa eu dividir minha fala sobre esse ponto em duas. Primeiro, tem a questão de prova. A gente tem uma tendência a achar que existem coisas que são provadas e as outras são meros indícios. Por exemplo, não. O cara recebeu um salário, então foi provado cabalmente que é a renda dele. Mas se ele está só com dinheiro em casa, não é prova, é só indício. Ele pode dizer que o dinheiro não é dele, etc. Isso é um erro. Tá? Em direito, na vida, inclusive, todas as provas são indiciárias. Todas as provas são indiciárias. Por quê? Os eventos ocorrem, no direito tributário, né? O cara oferiu renda. Mas no direito penal, o cara matou. Todas as provas são simplesmente relatos linguísticos acerca da ocorrência daquele evento. Em teoria do direito, Paulo de Barros Carvalho, por exemplo, vai dizer que acontece o evento, o ser humano não toca esse evento. Ele só absorve a ocorrência desse evento através dos seus sentidos, dos nossos sentidos, que são falhos. Se vocês forem buscar teoria das provas, lembra aquele vestido da discórdia? Se era amarelo ou branco, se era azul ou preto, lembra-se desse vestido? O cara via branco e amarelo. Outras pessoas viam azul e preto. Os nossos sentidos são falhos. Portanto, todas as provas são indiciárias. Mas um conjunto de provas vai conduzindo a ideia de que há uma possibilidade de descrição de que um evento aconteceu. Em sala de aula no presencial, eu costumo brincar que o cara chega em casa e vê a casa meio revirada, uma música romântica tocando. Ele disse que ia passar 10 dias viajando, mas voltou no 5º. E aí, a casa está lá, com música alta, 2 copos de vinho sobre a mesa, umas roupas pelo chão da sala, e ele vai entrando. Quando ele entra pelo corredor, ele vê a porta da cozinha batendo. Houve passos. E quando ele chega no quarto, está a cama toda revirada, tem uma sandália maior do que o pé dele no quarto. E a mulher fala, olha, não tinha ninguém. O sujeito fica desconfiado de que estava sendo traído, né? E a mulher fala, não, de jeito nenhum, não tem nada disso, você está totalmente confuso. O cara diz, eu tenho certeza, etc. São vários indícios, não são?
Vocês acham que há uma presunção aceitável de que o cara estava sendo traído? Ah, não há? A mulher fala, você está confundindo tudo, não tem nada a ver, é meu pai que está aqui. E entra o pai dela, estava tomando vinho com a filha, a sandália grandona era do pai. Isso, né? É o clássico de Machado de Assis, né? Esse cara vai ter dúvida pro resto da vida, talvez. Ou vai acreditar na esposa. Esses conjuntos indiciários sobre o que aconteceu, veja que até se você tivesse vendo o fato, você poderia ser traído pelos seus sentidos. Não acontece uma série de problemas com as provas testemunhais, com as identificações. Vocês viram isso? Com as identificações de quem matou. Assistam depois Making a Murderer. Não sei se já viram esse filme no Netflix, esse documentário no Netflix. As pessoas se confundem. Até as provas testemunhais são indiciais. Portanto, Elson, esse seu desconforto sobre a possibilidade que alguém vai ter sempre de dizer, não, o rendimento não é meu, eu tomei por empréstimo, etc., vai ser avaliado no tribunal. Do mesmo jeito da vida real da gente. Alguém vai dizer, o empréstimo está assinado quando? O empréstimo, esse exemplo que eu dei do Ricardo, né? O cara recebeu lá os empréstimos. Tá, mas diga, os depósitos foram feitos por pessoas diferentes. Você me apresenta um empréstimo que o Ricardo está dando 20 mil, mas você tem clientes diferentes. Foram 5 pessoas diferentes que pagaram 20 mil. Por exemplo, cadê o contrato de empréstimo? Por exemplo, esses empréstimos foram pagos em algum momento? Por exemplo, são vários elementos probatórios que os dois lados vão utilizar e o tribunal, a autoridade competente, vai decidir pela ocorrência ou não ocorrência daquele fato. Tá? Essa é uma argumentação sobre prova. Sobre o ilícito, sobre o fato desse dinheiro ser ilícito, existem duas teorias. O professor Schwerer, que acho que vocês eu tenho indicado pouco para tributário 2, mas indico muito para tributário 1. Nos primeiros capítulos, ele tem algumas boas páginas sobre a tributação do ilícito. E ele começa, é legal isso, porque o Schwerer ele é bastante honesto do ponto de vista intelectual. Ele diz, até tal edição desse livro, eu entendia que podia tributar, nessa hipótese que você está dando, Elson. Depois eu li um texto do juiz federal lá em São Paulo, Paulo Conrado? Paulo Conrado? Beixo. Renato Lopes Beixo. Ele fala isso lá, tá na notinha de rodapé. E mudei de ideia. O argumento era tão consistente do Renato Lopes Beixo, que era esse, que vocês estão usando agora, de que, inclusive, depois o ilícito vai ser retirado pelo direito penal, que eu mudei de ideia. E aí, até a edição tal, eu disse que não podia tributar nessas hipóteses, já que depois o Estado poderia ficar com recurso total, com 51 milhões total. Depois ele repensa e fala, e eu voltei a defender a primeira interpretação. Então, ele defendia que podia tributar, mudou de ideia dizendo que não podia tributar, e agora ele voltou a defender, se você pegar na última edição, as últimas, já tem algum tempo que ele mudou de ideia de novo, ele defendendo que pode tributar, baseado no argumento da professora Isabel Dez, de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O fato gerador aconteceu, você oferiu renda. Você tem que tributar. Aí tem uma discussão se isso é passível daqueles 35%, Elson, que você está estudando. Mas tem que tributar. O fato do Estado, ao final do processo penal, conseguir ou não conseguir a expropriação desse patrimônio considerado ilícito é uma segunda questão. E eu acho que ele está certo. Por que é uma segunda questão? Porque pode ser que ao final do processo penal ele ganhe, não pode? E aí não vai ter expropriação de nada. Se o processo penal durar 10, 15 anos e o fisco não tiver feito os lançamentos tributários, decai. O direito do fisco cobrar o imposto, por exemplo.
Portanto, são esferas diferentes. Me parece que, havendo fato gerador, sendo o tributo uma exação cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, a cobrança do tributo se impõe. Ok, muito obrigado, professor. Anotei aqui o livro do professor e vou fazer uma leitura complementar aí nas férias. Obrigado. Bonfim, No livro, ele cita um artigo do Beixo que está na dialética, salvo engano. É fácil de achar também, vale a pena ler. Porque é o raciocínio contrário, né, ao que ele atualmente pensa. Lilian. Oi, você falou algo que se entrar com constância na sua conta, o valor de R$10.000 pode ser presumido uma renda, é isso? De uma pessoa só, é isso? É por isso que os bancos falam para a gente assinar alguma coisinha para o Banco Central, para a gente declarar algo assim. Antigamente tinha isso, eu não sei se tem mais. Não sei se você pegou essa época, eu não sei como é que está hoje isso. Mas eles mandavam a gente assinar quando a gente ia transferir para alguém, né? Quando a gente ia transferir R$10.000. Se fosse em dinheiro, não? Hã? Se for em dinheiro vivo, não? Se você fizer uma transferência de R$10.000. Tem tempo que eu não... Desculpa, eu te botei no mudo. Foi sem querer. Pode falar. Lilian? Tá. Oi. Pode falar. Tá, fala. Desculpa. Bom, a minha dúvida é o seguinte, 10 mil é o marco. Mas assim, se você tem 3 depósitos de R$3.000, por exemplo, de pessoas diferentes, 3 pessoas diferentes depositam todo mês para você R$3.000. A soma, 3.000 não, 3.000 e... que ultrapasse 10 mil, vai, R$3.500. Cada um deposita R$3.500. Como é que fica isso? Essa soma, ou é por pessoa os 10 mil? Essa soma dá mais do que 10 mil, certo? Dá mais do que 10 mil. Se você receber depósitos acima de R$10.000, independentemente do número de pessoas que estão depositando, ele tem uma possibilidade de presumir que você teve esses 10 mil de rendimentos. Você que terá que infirmar a ocorrência dessa presunção. O que talvez você esteja pensando é, se você for fazer um depósito em dinheiro, porque se você fizer uma TED de R$10.000, ninguém te pede nada. Até demais, 15, 20. Isso. Se você chegar no banco com R$10.000 em dinheiro e for fazer um depósito, aí o banco fala, aí não é nem direito tributário mais, é COAF, mudou de nome, né? Mas eu não vou lembrar o nome do COAF novo. Fazer um depósito de R$10.000 em dinheiro é atípico na legislação de lavagem de dinheiros. É atípico. Significa que está errado? Não tem nada errado. Você pode ter R$10.000 em dinheiro. A Dilma, um dia desse, declarou na declaração de imposto de renda que ela tinha R$150.000 em dinheiro. Perguntaram para ela, mas, presidente, você tem R$150.000 em dinheiro? Ela disse, quem já sofreu a perseguição política que eu sofri, não anda sem dinheiro vivo em casa. Me pareceu bastante convincente. Eu conheço um bocado de gente mais velha. Porque a gente, quem está um pouco mais novo, tem que ter dinheiro dinheiro vivo. O cara quer ter dinheiro vivo. Tem gente que tem dólar. Tem gente mais antiga que tem dólar vivo em casa. Né? Não tem gente que tem um bunker em casa, né? Comida. Eu tenho um vizinho aqui que o cara, quando começou a pandemia, eu lembro que na história dos caminhoneiros, esse cara salvou a galera aqui, que eu não tinha água. Aqui em casa não tinha água. Eu disse, eu tenho aqui. O cara tinha tudo. O cara é precavido. Eu não duvido que um cara desse não tenha dólar guardado, real guardado. Né? Você pode ter dinheiro vivo. Agora, se eu fizer uma compra de um colar na H Stern de R$280.000 e levar uma mala de dinheiro, o que a legislação fala? H Stern, você precisa comunicar que um José da Silva chegou na sua loja e comprou um colar a R$280.000 em dinheiro, porque é atípico. E a gente vai investigar esse cara. Significa que como é que agora é o nome? Alguém botou aqui? Como é o nome agora? Não é mais fácil? É como? O IF, é um nomezinho, sigla. É Unidade de Inteligência Financeira. Na verdade... As coisas que a gente vai mudando no Brasil.
Porque Diga. na verdade, no mundo inteiro é assim, né? Inteligência financeira, é o IFES. Ah, é? Então, a UIF brasileira era COAF. E aí agora, Bolsonaro, já nesse governo Bolsonaro, que eles mudaram de COAF para UIF como se fosse o nome mais genérico, que é utilizado em todo E o mundo. voltou para o Ministério da Acho que está com a da justiça. Fazenda, né? Da Economia. Aí voltou para a Sempre economia. foi do Ministério da Fazenda, mas sempre foi da Economia, né? Porque no começo é que ele migrou para a Justiça. E aí o COAF tem a lei, pelo menos acho que tem muito tempo que eu preparei uns 2 recursos para o COAF, quem julgava, inclusive, era o ministro da Fazenda. Mas eu lembro que a lei autorizava a aplicação de multas, salvo engano, tinha uma discussão, inclusive, se os escritórios de advocacia não tinham que apresentar essas informações, a OAB disse não, fere direito de sigilo profissional, então os escritórios não informam essas movimentações atípicas de seus clientes. Então, se um escritório receber lá 1 milhão de dinheiro do seu cliente, ele não está obrigado, naturalmente, a informar nada ao COAF. Mas os bens de luxo, etc., ele é obrigado a informar como a ideia de dar um indício de que está tendo uma operação atípica, Lilian. Tá? Eu tive um caso uma vez, olha como as coisas são. Os caras pagaram não sei quantos milhões, acho que era muito dinheiro. E aí o COAF disse, tem uma operação atípica, mandou para a polícia. A polícia abriu inquérito. E aí, como tinha muito tributário pra caramba, eu toquei. E depois a gente, inclusive, conseguiu arquivar o inquérito sem o oferecimento da ação. O que o COAF achou atípico era: você pagou não sei quantos milhões a título de importação, não entrou mercadoria nenhuma no Brasil. E a gente disse, não é porque eu importei serviço. E a gente provou que aqueles milhões eram importações de serviços, de uma série de serviços, de tecnologia, know-how, um pouco do que a gente aprendeu em tributário internacional. Acho que tem o Luiz, que está em tributário internacional, é aquelas importações de serviços todos, royalties. Provamos tudo, o próprio Ministério Público se convenceu e o processo foi arquivado. Tá? Então, só para ilustrar. Dúvidas? IGF. Saiu uma notícia hoje dizendo que vai ter uma reforma tributária possível do Guedes. O que ele disse que vai fazer? Lembra que eu falei que tem aquelas tributações cestas, né, em cédulas? E a tributação de renda fixa é com tabelas regressivas. Quanto mais tempo você demora, deixa o dinheiro aplicado, menor a alíquota. O que o Guedes falou? Faz sentido. Isso privilegia quem tem mais dinheiro. O pobre, ele até coloca lá em renda fixa. Mas às vezes ele tem que tirar. Né? Ele tem que tirar, porque ele precisa do dinheiro. Já o cara que tem muito dinheiro sobrando, ele deixa lá por 720 dias. E tem a alíquota menor. Então, o que ele vai fazer? A primeira proposta é redução de todas as alíquotas. Alíquota flat. Depois, tributação de dividendos. Redução da alíquota corporativa, vai ser daqueles 34 para 20, fala-se até em 15, e uma tributação dos dividendos de 15, fala-se em até em 20. É uma compensação, tributação corporativa, tributação de dividendos. Para criar-se uma tributação de redução da regressividade do sistema tributário, bastava mais uma reforma, que era a tributação das heranças. Veja, essas propostas que o Guedes está fazendo são propostas que geram uma redução da regressividade do sistema tributário. É o governo liberal, olha como as coisas são. É o governo que se diz liberal. Não vou entrar nessa discussão política com vocês, mas é um governo. O Guedes se diz liberal. Né? Não vou discutir se o Bolsonaro é liberal, mas o Guedes se diz liberal, Chicago Boy. É um governo que se diz liberal,
que está instituindo a tributação sobre dividendos. Diminuição das alíquotas regressivas no tempo. Há um estímulo à tributação das heranças, a mudança da tributação das heranças. E essas eram propostas que, Brasil afora, os advogados mais progressistas, a doutrina mais progressista, defendia com substituição a uma ideia bagunçada de tributação das grandes fortunas. Por que bagunçada? Guardem essa caixinha de reformas do imposto sobre a renda e vamos entender o que é o imposto sobre grandes fortunas e por que o imposto sobre grandes fortunas é uma péssima ideia. Com todo respeito a quem pensa de maneira contrária. Quando eu estava na faculdade, que o professor falou sobre o imposto sobre grandes fortunas, eu não sei se vocês têm essa impressão, eu acho que vocês não vão ter, porque o sujeito só tem base de comparação quando ele tem referencial. A graduação que vocês têm, em tributário pelo menos, com as matérias que a gente discute em tributário 1, em tributário 2, em tributário internacional, é uma graduação absolutamente diferente da graduação que eu tive. Absolutamente diferente. Por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas, a aula era em tributário 1, que o professor dizia, a União tem competência para instituir o imposto sobre grandes fortunas nos termos de lei complementar. Esse imposto nunca foi instituído. Inclusive, por que nunca foi instituído, pessoal? Alguém brincava, os professores brincavam. Porque quem é que tem as grandes fortunas? Os deputados, os senadores. Então, você acha que eles vão instituir? Não, pronto, acabou, era isso. Né? A gente está tendo aqui a oportunidade de entender o que é imposto sobre grandes fortunas. Eu aprendi isso que vocês ouviram, que eu acho que é intuitivo. Vocês já devem ter ouvido isso. O imposto sobre grandes fortunas não é criado no Brasil, porque, afinal de contas, não é interesse do parlamento, que são os detentores das grandes fortunas, criar um imposto que oneraria o próprio patrimônio deles. Isso está errado, gente. Pode até ser que seja isso, porque a gente não consegue saber o que passa na cabeça do parlamentar. Mas o imposto sobre grandes fortunas é um péssimo imposto. Por quê? Vários motivos. Primeiro, uma dificuldade de saber o que é grande fortuna. O que é grande fortuna? Tem projetos. Tem o projeto da filha do Tasso Genro, lá do Rio Grande do Sul, foi candidata a vice-presidente. Luciana Genro. Luciana Genro. Proposta da deputada, então deputada, não acho que não é deputada, mas então deputada Luciana Genro. Taxar as grandes fortunas acima de 1 milhão. De patrimônio global. Primeiro ponto, uma dificuldade sobre entender o que é grande fortuna. Mas isso é superado. Né? Professor, você pegou um exemplo ruim. Vamos pegar acima de 10 milhões? Alguém pode propor. Acima de 10 milhões. Ou para não criar polêmica, alguém olha assim e diz, professor, eu não quero polêmica com você. Eu quero pegar o super rico mesmo. Minha proposta de imposto sobre grandes fortunas é tributar acima de quem tem patrimônio superior a 100 milhões. Bom, e veja como isso é subjetivo. Eu acho que o cara que tem 100 milhões é um super rico. Né? Ele vai estar no 0,01%, acho que 0,01% da sociedade. Apesar de que, a gente olhou, eu acho que eu olhei essa conta aqui, não foi na turma de vocês, foi em outra turma, o 0,1% no Brasil não é lá essas... minha internet, não vou mexer aqui, mas se alguém puder olhar aí, ter no Google fácil. Dá uma olhada aí, Gabriel, o Ricardo, que a gente vai com a internet. Dá uma olhada aí, o 0,1% não é esse, o 1% eu tenho certeza. Se você pegar aí, 1% de renda necessária para estar entre 1% da sociedade brasileira, eu lembro que não era esse dinheiro todo. 1%. Tá? Eu acho que era 5 mil, 8 mil. Uma renda familiar acima de 5 mil ou 8 mil já é 1%. Só me engano. Mas dá uma olhada aí, Gabriel, para a gente não falar o número errado. 0,1 era o cara que ganhava 28, né? 1%, 28 mil mês.
É isso? Quem botou aqui? É isso mesmo, professor. Letícia. 28 mil mês. Ou seja, se vocês aqui acabarem, se a gente tivesse uma proposta de tributação de grandes fortunas para 1% dos mais ricos do Brasil, vocês todos, com fé em Deus, daqui a alguns anos, quando vocês se formarem, né, Ricardo vai passar para auditor da Receita Federal, pronto. Vai ter que pagar imposto das grandes fortunas, Ricardo. Você vai estar entre 1%. Eu não tenho certeza, mas eu imagino que um auditor ganha perto disso, não é? Ou não? Quanto é o valor? 28 mil. 28. Eu acho que não ganha, não. Renda Só se familiar. for- Renda familiar, não é? Não. Renda familiar. Portanto, a gente tem um país muito desigual, né? Um país muito desigual. Então, você ser de 1% no Brasil, não é um cara super rico, não é um jogador de futebol, não é? Os juízes federais estão todos aqui. Os juízes de direito estão todos aqui. Né? E já pagam um imposto de renda, né? Pois vamos chegar lá. Caprichado. Vamos chegar lá. Imagina, Ricardo, que você ganha a mesma coisa que o Elcio. A vida toda vocês ganharam a mesma coisa. Só que você é pedulário, gastou o dinheiro todo de farra, festa, foi para Vega, jogou lá naquelas mesas de poker, perdeu dinheiro, fez farra, confusão danada. Então você ganhou muito e gastou tudo. Você vai pagar imposto das grandes fortunas? Não, porque normalmente o imposto sobre grandes fortunas é sobre patrimônio. Você não tem nada, você gastou tudo. Esse cara aí, não tem esse cara que morreu aí tentando pular da varanda? Eu achei engraçado que o cara era famoso pra caramba. Eu nunca tinha ouvido falar. Nem eu. Nem eu, professor. O mundo da internet está assim, né? Submundos, né? Submundos. Subcentros, né? As pessoas... O cara pode ser muito famoso num determinado nicho e absolutamente desconhecido em outros. O que é uma contradição, né? Que o mundo da internet deveria justamente... Mas é porque é tanta informação que você não consegue absorver tudo, né? Parece que esse cara, eu vi hoje alguma notícia, o cara falou assim, apesar de fulano ganhar tanto, isso aqui, devia até conta de energia. Eu vi alguma chamada em algum jornal. O cara gastava tudo. Apesar de ser milionário, estava no Serasa, né? Apesar de milionário no Serasa. Eu não sei nem se ele era milionário. Porque o cara pode ganhar não sei quantos milhões e gastar tudo. Ele pode não ter patrimônio. Aí o Elson ganhou o mesmo dinheiro que você, Ricardo, mas ele juntou a vida toda. Veja, você ganhou 1 milhão por mês e o Elson também ganhou 1 milhão por mês. Você gastava o seu milhão todo. Você pagava o seu imposto de renda e gastava o seu milhão todo. O Elson pegava 1 milhão dele, pagava o imposto de renda e economizava. Acumulava. Para dar uma vida melhor para a família, porque ele queria acumular, etc. Lá pelas tantas, 20 anos depois, o Estado diz, olha, é você que guardou. Veja, ele já pagou o imposto de renda. Mas você que guardou vai pagar agora o imposto novo. Então, tem uma discussão de justiça. Mas não é, vocês sabem que não é que me interessa muito aqui na nossa disciplina. Vamos para... Porque aí é ideológico, né? O Piketty é aquilo que eu falei para vocês. O Piketty acha que tem que ter. Um liberal vai achar que não tem que ter. Mas vamos para os problemas jurídicos desse imposto. Base de cálculo. É fácil avaliar um imóvel? Não é? Tem no valor venal do IPTU. Para começar a conversar, mas a avaliação não... Mas tem lá. A prefeitura sabe quanto vale cada um dos imóveis que tem nessa cidade. Não, professor, não, mas tem umas casinhas que a prefeitura não sabe. As casinhas entram na mesma dúvida que o Elson levantou de prova e na mesma dúvida que alguém falou aqui, acho que o Jackson, de o fisco fica louco num consultório de dentista. A Receita Federal não fiscaliza o pequenininho, porque o pequenininho não interessa a Receita Federal. Esse é o ponto. Você conhece um colega que tem uma lojinha pelo Instagram?
Eu lembro que eu falei isso uma vez em sala de aula, uma aluna ficou super assustada. Não, professor, tem uma loja, eu vendo produto. Ora, se você vende um produto com habitualidade, você é um comerciante. Se você vende produtos com habitualidade, você está fazendo um ato de mercância. Portanto, isso não é um produto, isso é uma mercadoria. E você é um comerciante, tinha que pagar o quê? ICMS. Ah, é? Mas o Estado da Bahia vai fiscalizar você que vende 10 mudas de roupa por mês? Ele disse, não. Mas no dia que você começar a ficar maior, obrigatoriamente você terá que se formalizar. Porque se você não se formalizar, você será identificado pela fiscalização. Mesma coisa. O cara tem um aluguel, Elcio. É isso. Eu tô com alguns clientes, eu falo, olha, se você estiver recebendo aluguel na física, você tem que pagar 27,5%. Vamos fazer um planejamento? A gente pega esse imóvel, constitui uma empresa patrimonial, você passa o imóvel para a patrimonial e a patrimonial vai pagar 14,53%. Melhor. Aí o cara olha para mim e eu cansei de ouvir isso. O cara fala, não, eu prefiro não. Porque eu não pago nada na física. Por que ele não paga nada na física? Porque se o cara tem um imóvel e ele quiser sonegar, ele passa de carro, Elson, e diz, olha, você me pagou aqui os R$2.000 ou R$1.000 de aluguel, R$3.000 de aluguel, você me dá dinheiro. O cara pega aqueles R$3.000 e compra de quê? Supermercado. Paga o colégio do filho, etc. Tem como pegar isso? Tem como a Receita Federal identificar essa transação que eu falei para vocês? É muito difícil. Mas aí o cara vai ganhar dinheiro. Até que chega um ponto que ele já pode ganhar dinheiro pra caramba com esse aluguel. Porque eu vou comprar um segundo imóvel. Tem o cruzamento de informações fiscais, tem o aumento patrimonial. E se você tiver 10 imóveis, 11 imóveis, 12, 100 imóveis, não dá para você fazer isso. E o senhor está me deixando preocupado, porque eu não declaro imposto de renda, mas o Estado está vendo que eu estou comprando notebook, a porra toda, eu estou ficando com medo já. Acréscimo patrimonial, doutor Ricardo. Tome cuidado, Ricardo. Está ganhando Tudo bem, dinheiro, imóveis. aumentando o patrimônio, e sem declarar imposto de renda. Terra de Brooksfield, não sabendo que divide em 12 vezes. Eu tinha um colega na graduação, o sonho de todo mundo era ter um terno Brooksfield, né? Claro. Você me lembrou dessa história. Porque o pessoal comprava, acho que não sei se hoje em dia tinha companhia do terno, você chegava lá na minha época, você comprava por R$150 o conjuntinho. O terno, a gravata. Até hoje. Clássico. Né? Tem um colega que está aqui na sala que uma vez comprou, eu dei bronca a ele. Eu falei, doutor, não. Se é do terno, não, doutor. A gente comprava esses ternos lá na minha turma, né, na graduação. Até que tinha um cara que comprou um terno Brooksfield, e aí eu lembro que ele ficou indignado. Ele disse, pessoal, absurdo, porque não tem um símbolozinho da Brooksfield no terno. Tinha que ter, porque a gente compra um terno Brooksfield e ninguém vê que é Brooksfield. Não. Ele tinha. Segundo o pessoal que eu fiz amizade na Brooksfield, o cara que entende, só no olhar já sabe que é Brooksfield. É verdade. Mas, enfim, professor, eu adorei, eu estava estudando hoje com o livro de Aires Barreto, daí ele começa a falar de valor, daí ele fala, o valor ao bem se dá por 3 fatores, utilidade, raridade e o desejo. Um pode dar ou não, mas Aires Barreto disse. É isso aí. Eles vão inventando uma série de modas, Ricardo, para você dar valor, para você reconhecer valor no terno. A próxima fase aí é quando ele disser que os botõezinhos do seu terno eles precisam abrir, né? Então, se o último botão estiver aberto, significa que você fez um terno por encomenda, né? E aí daqui a uns dias se você cair nesse conto do vigário, você vai querer fazer seus ternos todos por encomenda. Quando eu trabalhava em São Paulo, tinha o meu colega que era Júnior. O meu colega Júnior, eu já era pleno nessa época, eu tinha um colega que era Júnior. E ele caía nesse ponto, assim, todos os ternos, ele tinha os ternos, todos os ternos por encomenda. E nem os sócios usavam os ternos por encomenda, tinha um ou outro por encomenda, ele usava todos os ternos por encomenda. Então, ele ostentava signos presuntivos de riqueza, apesar de não ter aumento patrimonial. A Faria Lima é assim, né, professor? Era na Faria Lima. Pobre assim, começa a ganhar um pouquinho, aí pronto. Se acaba.
Mas voltando, é fácil avaliar determinados bens, e são bens, pessoal, que normalmente são adquiridos pela classe média. Mas o cara que tem grande fortuna, ele não vai comprar imóveis. Ele vai comprar bens de impossível ou difícil avaliação. Por exemplo, imagina que o Elson tivesse um patrimônio de 1 bi. Vocês acham que, se instituísse o imposto sobre grandes fortunas, o Elson deixaria esse patrimônio dele de 1 bi todo em imóveis? Não. O que o Elson vai fazer? Vai montar uma pinacoteca, por exemplo. E é muito provável que um cara que tem um patrimônio de 1 bilhão tenha, sei lá, 100 milhões, 50 milhões em arte. Se você não consegue avaliar a arte, como é que você tributa as grandes fortunas? Todos os países que tentaram tributar o imposto sobre grandes fortunas desistiram de tributar a arte. Então, eles simplesmente tiram a arte da mensuração, porque você não consegue mensurar. Não tem segurança jurídica para mensurar. Só que o cara que é muito, muito rico, ele consegue ter uma arte, não consegue? Agora, o cara que tem um patrimônio de 5 milhões, como tem lá um apartamento de 3, uma casa de praia de 1, Às vezes não é nem tão rico assim, alguma né? reserva As no pessoas banco, pensam. esse cara terá todo o patrimônio dele sujeito à tributação do imposto sobre grandes fortunas. Portanto, o que você privilegia? Os super ricos. Outra crítica jurídica. É muito fácil montar estruturas para evitar a tributação do imposto sobre grandes fortunas, só que essas estruturas são caras. Mas para o cara que tem 100 milhões, 200 milhões, fica barato. Para você que tem 1 ou 2 milhões de patrimônio, não viabiliza, não tem viabilidade você montar uma estrutura sofisticada no exterior, por exemplo. Então, tem uma série de ponderações jurídicas sobre a dificuldade e a ineficiência da tributação sobre grandes fortunas. Qual é a minha opinião? Qual é a saída? Para reduzir a regressividade do sistema tributário? Herança. Heranças e doações, que o Brasil tributa muito pouco. Ao invés de tributar, criar um imposto sobre grandes fortunas, que foi provado em várias experiências, muitos países instituíram e depois voltaram atrás. Muitos países. Aumentar uma tributação sobre heranças e doações, eventualmente, com a proposta que está sendo feita com a redução corporativa, aumentar a tributação de dividendos e diminuir as desonerações fiscais. Professor, talvez um eventual problema que a gente tivesse em relação à base de cálculo, talvez fosse um problema parecido com um vício que tem, né, no projeto de lei tentando instituir um empréstimo compulsório que foi apresentado ano passado, que era instituir um empréstimo compulsório que incidiria sobre receita líquida do ano anterior. O problema, talvez, seria que um imposto de grandes fortunas iria abarcar a fortuna composta anteriormente à instituição da lei. Talvez fosse um problema. E aí isso pudesse ser discutido, né? Enquanto nessa questão do IPCMD, é a situação perfeita, porque a fato gerador acontece na morte, então está bem delimitado ali que a herança, aquele patrimônio composto naquele momento ali da CESIM. É isso que teria que, claro, regulamentar a tributação. Quando o não residente quando o de cujus é não residente, o Supremo julgou isso, acho que vale a pena. A gente já falou sobre o TCMD, MES já, né? Já falamos. A falta de regulamentação de normas gerais por lei complementar, porque senão o cara sai, né, adquire não residência, e aí você foge da tributação. Então, a gente tem que sofisticar o nosso imposto de transmissão causa-morte e doações. Mas eu acho que, inclusive, do ponto de vista até aí é uma questão ideológica, não esqueça, não estou falando mais do ponto de vista jurídico, do ponto de vista ideológico, eu acho que faz mais sentido, inclusive. É mais justo, na minha concepção de justiça, é mais justo um imposto que incide sobre a transição causa-morte do que sobre o patrimônio que você mantém em vida, né? O cara que está recebendo de mão beijada, receber um patrimônio já tributado, você ia receber 100 milhões, recebeu 70, 80, né? Sem fazer nada, tá tudo bem, né?
Tem já lhe passo, Luiz. Tem um caso que eu lembrei agora, eu achei brilhante, que eu estava dando uma aula sobre planejamento tributário no Ceará, e aí na plateia tinha um auditor, e o auditor me contou esse planejamento, eu nunca tinha pensado. E eu achei brilhante, eles pegaram esse planejamento, não sei como eles pegaram, mas olha o planejamento, para fugir do ITCMD. O pai doou as cotas de uma empresa, poucas cotas, 1 ou 2% da empresa, mas o que ele queria mesmo era doar a empresa toda, só que ia ter um ITCMD gigante. A empresa dava lucro. Quando a empresa dava lucro, eles deliberavam pela distribuição desproporcional de lucro e, portanto, o lucro todo era remetido apenas para as filhas que tinham, sei lá, 1 ou 2%. As meninas pegavam esse lucro, que foi distribuído isento para elas, e aumentavam o capital da empresa, diluindo o pai. Eles foram fazendo isso até que o pai foi totalmente diluído. Ou seja, o dinheiro, vocês entenderam? O dinheiro saía via distribuição de dividendos desproporcional para elas pegavam o dinheiro e colocavam na empresa de novo, via aumento de capital. A empresa ia precisando do dinheiro, ela ia... E aumentando a porcentagem delas, né? Ela ia diluindo o pai, porque ela ia fazendo aumento de capital, o pai não acompanhava. Então, ela, pai, eu vou fazer um aumento de capital agora de 10 milhões. Aí o pai dizia, eu não tenho. Então, ela aumentava o capital e ia diluindo o pai, até que no final o pai ficou com umas cotinhas baixinhas. Aí ele pegou e doou essas cotas ao final para as filhas e pagou um segundo imposto de doação só sobre essa segunda parte. E eles autuaram essa família, lá no Ceará, foi o que ele me contou, esse auditor, sobre o argumento de que teria uma ausência de propósito negocial, e a minha aula era sobre isso. Então, não tem uma norma geral. Antes eles iam, acho que vocês teriam mais sucesso se vocês dissessem que teria havido uma simulação, apesar de que teriam dificuldade de dizer que teve a simulação, né? Um ponto relevante para dizer que teve simulação é ela pegar a distribuição inteira, desproporcional, e integralizar no dia seguinte, né? Via aumento. Se ela tivesse utilizado uma parte desse dinheiro para outros propósitos, dependeria de uma análise das provas do caso concreto. Mas interessante. Diga, Luiz. Professor, duas dúvidas, na verdade. Eu tenho duas dúvidas. Uma que eu anotei lá quando estava falando do IGF. Porque o senhor disse que diminuiria o corporativo, né, para 20. Não ficou claro para mim como ficaria esses 20, porque hoje tem 15 mais 10, né, PJ mais 9 de CSLL. E a questão do ITCMD das doações sobre holdings familiares. A holding familiar não seria uma maneira de erodir a exação da ITCMD e demais doações? Era isso. Boas perguntas. Eu não sei como é que é a proposta que eles vão diminuir a alíquota do imposto de renda ou da CSL. Apostaria que eles vão diminuir tudo do imposto de renda, por um motivo muito simples. As receitas das contribuições sociais sobre o lucro líquido não são repartidas com os demais entes da federação. E a receita do imposto de renda é repartida com os demais entes da federação. Então, acho que eles vão diminuir tudo do imposto de renda. Então, aqueles 34 que estão na sua cabeça, se passarem a ser 20, vai ser 9 de CSL e 11 de imposto de renda. Eu apostaria isso, tá? Mas não vi o projeto ainda. E é uma conta de 6 por meia dúzia, né? Eu hoje pago 34 e distribuo 0. Eu passo a pagar 20 e quando distribuir pago 15. 35, saiu elas por elas, né? O que eu falei é que pode ser que eles diminuam a tributação corporativa para 15 e coloquem os dividendos a 20. O que o Paulo Guedes está dizendo? Enquanto o dinheiro estiver dentro da empresa, você não paga nada, você paga pouco. Bem liberal, né? Aliás, eu falei bobagem. Não acho que é bem liberal, não. Porque o liberal poderia olhar para isso e dizer o seguinte, não. Você está impedindo que o indivíduo escolha onde ele vai colocar o dinheiro dele. Então, eu coloquei uma empresa. Porque qual é a lógica de você não tributar os dividendos? Você estimular a economia, né? Então, você tributa na PJ, a PJ distribui os dividendos para a física e você, física, que recebeu os dividendos a 0, opta. Vou emprestar esse dinheiro
eu vou colocar meu dinheiro numa debênture de infraestrutura, vou emprestar para o Tesouro, vou abrir um negócio novo, ou posso manter a empresa, não preciso distribuir. Quando você tributa menos na PJ e tributa mais os dividendos, o que o Estado está dizendo é reinvista. Empresa, enquanto você pegar o lucro e reinvestir, aumentar, ou seja, você botou a empresa, deu 1 milhão de lucro. Se você distribuir, 15 ou 20. Eu acho que vai ser 15. Aí o cara diz, olha, ao invés de distribuir, eu vou pegar esse 1 milhão e vou comprar um ativo novo, vou investir em desenvolvimento e pesquisa, porque enquanto eu estiver investindo, eu vou diferindo a tributação. Veja, uma família detentora de 100% de uma empresa, nesse novo formato, pode ficar multimilionária sem ver R$1 na conta dela. Concorda? Coloquei 10 milhões numa empresa. A empresa foi bem pra caramba, deu 5 milhões de lucro no primeiro ano. Ela pegou 5 milhões e comprou mais imóveis, e comprou mais, e foi reinvestindo. 20 anos depois, eu não vi R$1 dessa empresa, mas eu tenho 100% de uma empresa que é dona de vários imóveis, de inúmeros ativos, e, portanto, eu ganhei dinheiro. Eu diferi. Diferir significa adiar a tributação na física. Tá? Tem vantagens e desvantagens nos dois modelos. Uma desvantagem é um retorno de uma discussão que a gente praticamente não tem mais no Brasil, que chama DDL, Distribuição Disfarçada de Lucros. Se eu pago na hora que eu distribuo dividendos, você quer pagar, evitar ou não o pagamento de dividendos? Você quer evitar, não é? O que eu faço lá no escritório? Ao invés do escritório me pagar dividendos e eu ter que pagar a escola dos meus filhos, assim que essa lei mudar, o escritório delibera lá uma convenção no seguinte: os sócios principais têm como fringe benefits o pagamento das escolas dos seus filhos por parte da empresa. Os sócios principais, ou todos, terão carros à sua disposição. Ao invés do escritório me pagar dividendos e eu ter que comprar o meu carro, o escritório passa a oferecer um carro aos advogados. Então, é o escritório que compra o carro. É o escritório que tem a despesa com o carro, não eu. Por exemplo. E aí, há uma série de regras antiquíssimas, velhas para valer, que se chamam regras de distribuição disfarçada de lucros, que estão empoeiradas. Eu até comprei esse livro tem pouco tempo. O Chueire, vocês todos conhecem, ele escreveu esse livro aqui, Distribuição Disfarçada de Lucros. E ele escreveu em 96 esse livro. Ele escreveu em 96. E depois as regras, logo depois, em 96, no 1º de janeiro de 96, os dividendos passaram a 600. Então, eu construí um livro que deve ter dado um trabalho, foi a livre docência do Chueiro. E ele fala aqui sobre presunção, hein, Elson? Vale muito a pena. Ele diferencia presunção e ficção, se você que gosta desse tema. E tem um livro do Cristiano Carvalho também, Ficções em Matéria Tributária. Vale muito a pena, porque ele, agora que eu lembrei, ele fala das teorias da verdade, é bem filosófico no começo, o que é verdade, o que é ficção, o que é presunção, muito legal. Mas veja como as coisas são. Ele escreveu em 96, o livro já não tinha tanta utilidade. Se a reforma voltar, o livro volta a ser fundamental. Nova edição amanhã. Nova edição amanhã, não tenho dúvida. Não tenho dúvida, tá? Alguém perguntou aqui, isso não configuraria confusão patrimonial? Depende da situação. Não é? Alguns dos exemplos que eu dei, não. Não é? Por exemplo, o oferecimento de carro
para os principais diretores da empresa é a coisa mais comum do mundo. Mais comum. Né? Agora, quer ver uns que você não consegue fugir? É muito difícil. Hoje, eu levo um cliente para jantar. Eu vou e pago o jantar. Imagina que eu tivesse um escritório só meu. Eu vou e pago o jantar. Se saísse essa norma, eu quero o seguinte, não, tenho aqui quem vai pagar o jantar é o escritório, que interesse do escritório. Que você pague o jantar ou um evento. Né? Então, vai voltar a ter, todas as empresas vão voltar a ter cartões corporativos, uma série de benefícios indiretos. E isso, quem perguntou, acho que foi a Letícia, né? Isso, Letícia, dá uma confusão danada. Né? Em todos os países do mundo tem uma discussão grande sobre esses casos, são casos limítrofes. A gente não tinha mais. Porque quando o fisco dizia, teve distribuição disfarçada de lucros, o cara, ainda que fosse disfarçado, era zero. Era isento. As hipóteses que estão no regulamento até hoje, são esses livros essas hipóteses que o Schroeder comenta. Alguém começa a ter umas ideias mirabolantes, né? O cara fala assim, puxa, se eu pagar dividendos para o sócio, eu vou pagar 20% ou 15%. Alguém diz, pega um imóvel da empresa aí. Quanto é que esse imóvel vale? 10 milhões. E ele está contabilizado aqui na nossa contabilidade por quanto? Por 2. Então, vende esse imóvel por 2 ao sócio. A gente indiretamente entregou quanto para o sócio? 8. Concorda? 8. Porque ele me pagou 2. 2 eu tive que pagar para a empresa. 8 eu dei disfarçadamente. É a hipótese da legislação. Alienar por valor notoriamente inferior ao valor de mercado, bem da empresa ao seu sócio. É uma distribuição disfarçada de lucros. Essa hipótese ainda valeria hoje em dia. Né? Mas se eu fizer isso, que é uma hipótese de distribuição disfarçada de lucros, eu diria, mas ainda que eu estivesse distribuindo esses 8 milhões ao meu sócio, seria zero. Né? Só teria efeito no Brasil hoje se eu não tivesse lucro. Se a empresa não tivesse lucro, essa operação seria tributada ou a 27,5%, na minha opinião, 27,5% no máximo, e tem uma mudança, Elson, você que está estudando, não vou lembrar qual foi a instituição normativa, mas eles mudaram isso. Você distribuir dividendos para um sócio sem ter dividendos, eles mudaram, acho que em 2007, salvo engano. Antes era o Carnê-Leão, e eles passaram a dizer que nessa hipótese aplica-se a alíquota de 35%. Dúvidas? Só para retomar aqui, antes de o senhor terminar a aula, professor, eu quero tirar uma dúvida com o senhor, mas é sobre outra coisa. Tá. O senhor viu o caso... Diga, Gabriel. O senhor viu o caso da Argentina que ela estabeleceu durante um ano só, né, o imposto sobre grandes fortunas. E eles conseguiram arrecadar 74% do esperado, foram 2,4 bilhões de dólares, mas foi um ano só, só funcionou num ano. E atingiu só 10 mil pessoas lá, para cobrir os gastos da pandemia. Eu acho que não é o melhor caminho também. E 2,4 bilhões de dólares, se fosse na nossa moeda, são 10 bilhões. É um imposto com uma confusão gigantesca na sociedade para arrecadar 10 bilhões. Quantas vacinas a gente compra? A CPMF, um dia desse, eu lembro que a CPMF lá atrás, tá? Era 50 bi. Então, é muito mais ideológico para quem institui. Porque vocês concordam que é uma resposta. Concordam? Se você é um governo de esquerda e você institui o imposto sobre grandes fortunas, é um marco. É uma resposta política. É uma mensagem, né? É uma mensagem, exatamente. Então, acho que é um imposto muito mais utilizado para fins de bem ou mal, tá? Não estou entrando nesse mérito, não. Mas você vê, assume o governo de esquerda na França, eles instituem. Assume o governo de direita, eles tiram. A França instituiu e desinstituiu várias vezes isso. Tem um texto, eu lembrei agora, de um procurador da Fazenda, brilhante, esse cara, chama Felipe Toledo, Felipe com PH. Felipe Toledo. No Valor, Gabriel, se você conseguir achar fácil,
só no valor. E ele faz o histórico, isso que ajudou na França, inclusive. Ele faz o histórico de como foi na França, as dificuldades. Acho que vale a pena ler. Se você achar fácil aí, bota para eles. O que mais, gente? Bonfim, em relação a isso aí, eu penso assim, por exemplo, muitos bens que estão lançados no imposto de renda de uma pessoa física, por exemplo, estão com seu valor simbólico inicial. Vou dar exemplo, um carro, né? Tem uma pessoa que fica 10 anos com um carro, eu mesmo. Por exemplo, meu carro está lançado lá por um valor, hoje ele vale a metade, entendeu? Porque eu estou com ele há quase 10 anos. Como é que é a mesma coisa em imóveis, né? Só que imóvel é o contrário. Imóvel ao contrário, exato. Aí, essa não seria um fator de dificuldade para averiguar o patrimônio da pessoa, não é isso? Para incidir esse imposto? É uma dificuldade. É injusto, né? Dificuldade. Porque tem gente que vai estar sendo tributado sobre uma coisa que não é real, não é... os valores não são os valores reais naquele momento, né? Para o bem naquele e para o mal. Momento... Por exemplo, quando você vai... E para o mal. Para o bem e para o mal, exatamente. Mas, de qualquer forma, é irreal, né? O patrimônio balançado. E não é renda realizada. Foi aquela pergunta que o Elson fez no começo. Não é renda realizada. Você comprou um imóvel por 1 milhão. Ele está valendo 10, mas você não realizou. Então, a legislação do imposto de renda manda você colocar pelo valor que você comprou o imóvel. Exatamente. Mas imagina que viesse uma alteração. Imagina que viesse uma alteração que é o seguinte, não, coloque pelo valor de mercado. Aí eu colocasse lá, olha, meu imóvel que eu comprei a 1 milhão, passou a valer 10. E agora eu botei 10. Eu vou ter uma caixa patrimonial de 9 milhões, declarado, não vou? Esses 9 milhões são passíveis de tributação? Na minha opinião, não. Na minha opinião, eu vou até ser mais claro. Nos termos do Código Tributário, não, porque não tem nem disponibilidade econômica nem jurídica. Mas se o Código Tributário fosse alterado para dizer que esse tipo de tributação poderia acontecer, na minha opinião, fere o conceito funcional de renda. Sim. Eu não vi. Mas eu estou procurando. Alguém me disse que o Chueiro estava defendendo que essa tributação era possível se o código mudasse. Porque a renda é um tipo, aquela história lá que a gente já discutiu no passado. Né? Mas acho que o conceito constitucional de renda impediria uma tributação tal como essa. E a questão do patrimonial que você falou, se uma pessoa física joga seus bens no patrimonial, ele não paga algum tipo de imposto, não? Seria o TIV, não? Paga. Paga o TIV se a patrimonial... Uhum. Se a patrimonial tiver atividade preponderantemente imobiliária, o fisco vai entender que tem ITIV e TIV. Mas tem uma decisão recente do Supremo dizendo que não paga. A gente lá no escritório tem dito que... uma relatoria do ministro Fux. Acho que vocês leram essa decisão, não? Não foi essa que vocês leram? Não? É uma decisão relativamente recente do Fux, dizendo que a imunidade constitucional do ITIV se aplica à integralização de qualquer bem e direito de qualquer empresa, ainda que ela não tenha atividade preponderantemente imobiliária ou não. Eu acho que é uma leitura equivocada da decisão. Então, o que a gente continua dizendo no escritório é a imunidade se aplica quando você transfere o imóvel e quem está receptora não tem atividade imobiliária preponderante. Mas dá para discutir, tem gente discutindo, tem opinião de gente dizendo que a imunidade se aplica para todos os casos, mas não é o que a gente defende. Sim. Tá, ok. Tá? Eles leram, professor? Eles leram o acórdão? Leram? É isso, acho que leram. Gente, eu tenho que ir também. Só para retomar aqui as aulas, a gente ficou como? Tem sábado agora? Não lembro mais. Tem sábado agora, Gabriel? Isso, professor. Sábado às 9. Tá bom. Fechado. Professor. Oi, gente. Professor. Oi, Ricardo. Se eu perguntar, o senhor vai dar semestre que vem Direito Internacional Tributário ou o senhor vai sair de licença? Rapaz, você já está sabendo disso? É porque eu sou do CARB, eu participo das reuniões de departamento. Eu espero sair de licença, Ricardo. Eu espero que não, tá? Eu espero que você vote favoravelmente a minha licença.
É por um bom motivo, gente. Eu passei porque falaram só, o Elcônio falou assim do Diego. Aí será que é o professor Diego? Só falou pelo primeiro nome. Eu passei no pós-doutorado, já fui aprovado no pós-doutorado da USP, por um ano. Eu espero que minha licença saia. Deve sair. Eu ficarei 2 semestres fora, tá? Espero que sim. Mas se não, a minha ideia, só para vocês saberem, é não deixar de dar tributário internacional de nenhuma hipótese, tá? É criar essa cultura de tributário internacional aqui na faculdade. Então, se eu estiver dando aula, ainda que me deem as disciplinas obrigatórias, eu vou pegar como encargo essa optativa. Então, é o que aconteceu esse semestre. Eu recebi 2 disciplinas obrigatórias, tributário 1 e tributário 2, e essa terceira de tributário internacional eu estou pegando porque quero. Agora, então, eu pretendo fazer isso sempre. O senhor se ligue, porque parece-me que a carga horária vai aumentar. Né? As aulas não vão ser mais de 50 minutos. Vão para 1 hora. 1 hora e meia, né? Alguma coisa assim. 100 minutos, são 100 minutos. Ainda que fosse assim, eu pretendo não deixar de pegar tributário internacional, porque deu muito trabalho montar a disciplina, e eu acho que ficar muito tempo sem dar disciplina, as coisas vão mudando. E esse 1 ano, inclusive, se eu ficar fora mesmo, já vai ser difícil na volta, né, de você revitalizar todos os temas, etc. Mas minha ideia é, estando dando aula, ter sempre essa disciplina ofertada, tá? Sim. Vote favorável a mim lá, hein, Ricardo? Eu vou falar com a Hortência e com o André, porque eu só sou um apoiador, né? A direção é com eles. Viu? Tá certo. Mas eu vou falar com eles. Eu acho que a tradição, eu desconheço algum pedido nesses temas que tenha sido negado. Mas... Nunca negado, professor. Sempre deferido. É isso que eu estou falando. Excelente. Fique em paz. O senhor vai fazer seu pós-doc em paz. 1 ano aí, sem se preocupar com a gente. E vai pesquisar o que, professor, lá no pós-doc? Vai ser legalidade tributária. Que diabo é legalidade suficiente na jurisprudência do Supremo? Vamos ver se sai. Vamos ver se sai, não. Tem que sair. Tem que sair. Aquela máxima. Tem que sair. Professor? Tá? Oi. Eu posso fazer uma pergunta profissional? Pode. O que lhe fez sair do Machado Meyer já como pleno, com plano de carreira como tal, né? Como o do Machado Meyer, para voltar e colocar seu próprio escritório? Eu voltei pelo Machado Meyer, Luiz. Eu já era sênior, eu voltei pelo Machado Meyer, depois virei sócio aqui. E já pelo Machado Meyer aqui é que a gente resolveu tirar a bandeira de comum acordo com eles. Então, eu não saí pleno, não. Eu voltei de São Paulo para cá a convite do Machado Meyer, assumi a coordenação aqui. E depois de um tempo, o Machado Meyer estava numa ideia de todos os escritórios grandes de São Paulo expandiram, né, para todas as cidades. E depois eles começaram a fazer um movimento contrário, e nessa linha é que a gente fez um acordo e retirou a bandeira e colocou a nossa bandeira, mas eu não saí, não. Eu acho até que, inclusive, tem acontecido muito na geração de vocês. Eu acho que todo mundo passou por isso, né? Na minha geração, todo mundo ficava, será que é o caso de sair e tudo mais? Mas pouca gente saía, e quem saía depois de 10 anos, depois de um amadurecimento profissional. Eu noto que a geração de vocês é uma geração muito ansiosa. O cara com 1 ano, 2 anos, eu lembro que teve uma vez um cara lá do escritório, aí, poxa, você está saindo e tudo, não era nem do tributário, mas você está saindo. O cara disse, que eu recebi um convite para assumir a coordenação dessa área em outro escritório. Eu achei engraçado, porque o sujeito com 2 anos de formado, ele já agora recebe convite para assumir a coordenação, né? Então, faz parte do modelo mental, eu acho que. Mas talvez porque estava no currículo do seu escritório, e aí o cara que contratou.
minha recomendação é ter mais experiência. Eu acho que, especialmente em determinadas áreas, né? Algumas outras áreas você faz acordos mais rápido, recebe rendimentos mais rápidos. Eu acho que em tributário, até mesmo que você tenha a possibilidade de montar o seu escritório, eu acho que faz sentido ter bastante experiência em algum outro escritório, e é quando você se sentir confiante, bastante confiante, sair. Apesar de que, na verdade, cada caso é um caso, né? Tem gente que sai recém-formado e no final dá certo, né? Cada um vai construindo sua estrada. Tchau, gente. Boa Até noite, sábado. professor. Até sábado. Boa, professor. Valeu, obrigado. Boa noite.